Olá, Juliano Goulart aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre caos, ordem e crescimento. O caos está em toda parte, né? A quantidade de informações que a gente tem hoje é muito grande, e essas informações se encontram, obviamente, em estado de caos, elas não têm uma ordem. Você não recebe informações numa ordem onde aquilo seja claro para você em termos de aprendizagem, por exemplo. Não. A gente recebe informações, a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro. A quantidade de informações com as quais a gente tem que lidar no mundo, seja para aprender uma nova habilidade, seja para entender como funciona um determinado assunto, seja para construir uma empresa ou construir um produto, a quantidade de informações é muito grande. E é quase impossível processar essa informação, principalmente se ela estiver no estado de caos. No entanto, fica muito mais fácil de entender como uma determinada coisa funciona se a gente consegue transformar o caos em ordem. E essa é uma das missões mais difíceis que o empreendedor tem. Realmente é muito difícil, mas é uma missão que o empreendedor deve procurar fazer, transformar aquele determinado assunto, aquele determinado dilema ou o elemento que ele tem em mãos, de caos para ordem. Quando você tem uma determinada informação no estado de ordem, fica muito mais fácil de entender como ela opera e as partes que estão conectando essa determinada informação. Um exemplo disso é um quebra-cabeça. Se você já montou um quebra-cabeça, você sabe que o quebra-cabeça, quando você tem aquelas primeiras peças, é muito difícil de entender aonde as outras peças vão. Quando você começa o quebra-cabeça, você tem lá, de repente, uma pecinha, é muito difícil você colocar as outras porque você ainda não entende aquela imagem inteira, né? Aquela imagem para você é uma incógnita, é uma coisa que você desconhece. Mas, aos poucos, você começa a montar aquele quebra-cabeça e você começa a entender a conexão entre as partes porque você começa a ver o sentido daquela imagem. No momento em que você começa a ver o sentido daquela imagem, fica muito mais claro onde deve ir as outras peças. E é mais ou menos como funciona a vida, a informação na vida e nos negócios, né? No caso dos negócios, especificamente falando, uma coisa é você pegar um elemento que é fácil, né, que tem pouca informação, mas um negócios em geral, uma empresa, né, um produto, detém informações muito complexas. E quem tem habilidade, uma pessoa que desenvolve a habilidade de entender essas informações e transformar essas informações de um estado de caos para um estado de ordem, essa pessoa, esse empreendedor, tem muito mais chance de ter sucesso. A quantidade de acertos que uma empresa tem é proporcional ao nível de sucesso que ela tem. Se a gente tivesse que desenhar uma escala, seria mais ou menos assim, porcentagem de acertos e sucesso, né? Aqui sucesso eu não preciso colocar necessariamente como financeiro, pode ser sucesso de outra maneira, porque na vida, independente de ser financeiro ou não, você terá mais sucesso quanto mais acertos você tiver. Quanto maior for a porcentagem de acertos que você obtiver na sua vida, mais sucesso você vai ter. Isso é uma coisa lógica de se pensar, mas ao mesmo tempo tem muito pouca gente que pensa e que reflete e que tenta desenvolver uma metodologia para acertar mais. E de verdade, isso são coisas aplicadas para a vida e para os negócios. Então, se concentrando um pouquinho na parte de negócios, né, de empresa, se você tem uma habilidade de acertar mais, se você tem uma habilidade de entender mais o caos e colocar ele em ordem, você consequentemente terá mais sucesso quanto empresa. E eu me debrucei sobre esse tema durante muitos anos, durante muito tempo mesmo. Entender a conexão entre as partes, entender ação e consequência, entender quais são as reverberações de uma determinada ação, é algo que me fascinou durante muito tempo, que me atormentou durante muito tempo, porque eu não sabia como fazer isso, e eu tinha, de repente, dificuldade em ver a conexão entre as partes, e de repente era pego de surpresa porque uma determinada ação gerava uma determinada consequência, no mundo de negócios especificamente, né? Na vida, mas no mundo de negócios mais especificamente, e de repente aquilo, puxa, mas como é que isso aconteceu, né? E na verdade, quando eu fazia uma análise e uma engenharia reversa, meio que ficava claro por que aquilo tinha acontecido. Como eu disse, eu me debrucei bastante tempo sobre isso, e eu comecei inclusive a escrever coisas que reforçavam o meu pensamento, ou seja, eu comecei quase que a manter um diário
dizendo, meio que anotando a fundamentação por trás daquelas minhas ações, por trás de determinadas escolhas dentro dos negócios, né, dentro de uma determinada empresa ou de um produto que eu estava desenvolvendo. Isso me ajudou muito a entender, a colocar um pouquinho de ordem no caos. E eu acabei desenvolvendo três, na verdade 4, enfim, 3 mais fortes, mas 4 leis fundamentais para que você consiga transformar caos em ordem. Isso me ajudou muito, me ajuda até hoje, e eu gostaria de compartilhar. Hoje eu vou compartilhar essas 4 leis com vocês, para que você também possa entender um pouquinho melhor o caos, saiba interconectar as partes e saiba inclusive entender quais são os melhores caminhos para você prosseguir baseado nessas leis fundamentais. São leis que tendem a te ajudar a ver com um pouco mais de lógica o que você está fazendo e aquelas determinadas ações, e deixar um pouco do chutômetro de lado, tá? Vamos falar da primeira delas agora. E a primeira lei fundamental aqui que eu desenvolvi, né, é uma lei que ocorre dentro da vida e dentro dos negócios, e eu chamo ela de entropia. E a entropia é uma lei fundamental, é uma lei básica, no sentido de que ela ocorre em qualquer cenário. Seja num cenário de relações pessoais, né, na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional. Entropia é uma força, é uma lei fundamental e é uma força que está em qualquer lugar do mundo. Ela rege o próprio mundo, né, e o próprio universo. Entropia é uma lei física, ou seja, a partir do momento onde algo existe, ela sofre entropia. Não interessa do que a gente esteja falando. Pode ser do teu corpo, né, o fato da gente estar envelhecendo. O envelhecimento é uma forma de entropia. Não existe um corpo, um ser humano lá, que consiga ter, simplesmente fazer a manutenção eterna do seu estado corpóreo. Isso não existe. A gente envelhece, e isso é entropia, né? Você vai perder, enfim, massa muscular, você vai, no fim das contas, você está sofrendo entropia. Mas isso serve para qualquer coisa, serve para, sei lá, calçados, tênis. Se você comprar um tênis, esse tênis vai sofrer entropia. À medida em que você vai usando ele vai sofrendo entropia. E mesmo se você não usá-lo, ele vai continuar sofrendo entropia. Ele vai envelhecer e ele vai, com o tempo, apodrecer, né, de uma certa forma. Se você deixasse um tênis durante 1000 anos guardado, ele obviamente apodreceria e não seria mais um tênis. E, enfim, isso acontece com tudo. Existem maneiras que a gente tenta combater a entropia, né, mas elas têm limitação. Então, por exemplo, você pode tentar combater a entropia no momento em que você começa a fazer musculação. Você está literalmente combatendo a entropia, né? Você está tentando ir para o oposto da entropia. E aquilo funciona durante um determinado período, obviamente, mas à medida em que você vai envelhecendo, você vai perdendo a tua capacidade de gerar massa muscular magra e vai perdendo a capacidade de gerar massa muscular como um todo, né? Até o momento onde você morre. Enfim, é a entropia máxima, né? E você pode, dentro de um negócio também, lutar contra a entropia em determinados aspectos daquele teu negócio, mas no fim das contas, aquilo que você produziu vai sofrer entropia. Eu vou dar um exemplo concreto agora de entropia num produto, por exemplo. Imagina que você desenvolva uma ferramenta lá, sei lá, uma ferramenta de criação de imagens 3D, ou sei lá, vamos pensar num filtro, pensa num filtro, né? Aquele filtro é muito bacana, você criou um filtro novo, como se fosse um filtro no Instagram, legal, bacana. O Instagram tem vários filtros, mas você criou um diferente e as pessoas passaram a usar. Aquilo pode fazer um super sucesso e tal, e de repente tem muita gente usando, mas aquilo vai começar a perder a audiência, vai começar a perder a sua popularidade, por assim dizer, porque aquilo vai se tornando velho, aquele filtro vai passando, e isso acontece com qualquer coisa, um aparelho que seja usado, né, um carro, um aparelho que eu falo, um aparelho celular, né, aquilo vai perdendo, além dele sofrer entropia do estado físico, ele vai sofrer entropia no sentido de que ele vai ficando obsoleto. Aquela câmera já não é mais tão boa,
aquele carro que você comprou já não é mais tão bom. O próprio carro, né, ele tem uma desvalorização imediata. No momento em que você compra, ele começa a desvalorizar. E à medida que os anos vão passando, ele vai... Carro é um exemplo clássico de entropia inevitável. Não importa o que você faça, o quanto você faça a manutenção, você pode ter alguns procedimentos para diminuir a entropia dele e fazer com que ele dure mais, andar em só ruas muito bem asfaltadas, colocar uma gasolina que seja muito boa, ou até, de repente, fazer uma manutenção dele sua mesmo, mas ele vai sofrer entropia e em algum momento você vai ter que trocar as peças dele, o que significa que ele já perdeu o estado dele natural. Você vai começar a substituir aquelas partes. O mesmo acontece em tudo. Então, em tudo na vida, a gente tem entropia como uma lei fundamental. E é extremamente importante olhar para isso daqui e entender que isso aqui faz parte de todas as nossas ações. Qualquer que seja a sua ação, você tem que entender que essa ação vai sofrer com entropia. Eu vou explicar o conceito básico, essas 4 leis fundamentais, e vou te dar o raciocínio por trás delas de uma maneira um pouco abstrata, mas eu vou tratar de casos concretos, eu vou falar de casos concretos e aplicados a negócios concretos, né? Exemplos realmente de coisas que acontecem, que aconteceram nos negócios, tá legal? Primeira delas, entropia. Segunda delas, é assim, gente, baixa produção, sem corte, vamos direto. A segunda delas eu chamo de condição inicial. Ou condições iniciais, né? Vamos chamar aqui no condições iniciais. E o que são condições iniciais? Condições iniciais são aquelas condições que você pode observar no momento em que aquilo é constituído. Eu vou dar um exemplo disso. Numa empresa, as condições iniciais seriam as suas primeiras contratações. As condições iniciais seriam as primeiras pessoas que estão vindo trabalhar na tua empresa. Na verdade, as condições iniciais são os próprios fundadores da empresa, né? Quem são esses fundadores? Uma coisa que é muito comum no Vale do Silício e no Brasil, de uma maneira geral, é quando investidores investem em uma empresa, eles não investem no produto somente, né? Não é somente aquele produto é muito bom. Não. Tem a ver com os fundadores. Quem são esses fundadores? O quanto eles são capazes, o quanto eles trabalham bem, o quanto aquele valor, aquela determinação e aquela garra que eles têm vão reverberar na empresa, vão ser passados para dentro da empresa. Né? Quando a gente fala de missão, isso são coisas que compõem condições iniciais. E condições iniciais estabelecem o futuro de alguma determinada coisa. Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando você tem um produto que é muito bom, ou de repente, enfim, um produto, uma empresa que é muito boa, e aquilo está funcionando muito bem, quando você escala aquilo continua performando dessa mesma maneira. Se você tem um funil de vendas que está te gerando um resultado de 3 vezes o valor que você está colocando, você põe R$1, você põe R$1 e ele gera 3, tá? Isso é um funil de vendas que você tem aplicado nesse momento. Ora, é muito possível que ao escalar aquilo, você continue mantendo o nível de bom resultado. Pode ser que ele sofra um pouco de entropia, mas ele vai continuar tendo uma condição inicial muito boa. Ou seja, a condição inicial, na verdade, significa que aquele determinado estado que foi constituído no início será amplificado na linha do tempo. Então, qualquer que seja o estado inicial que a gente esteja falando, ele será aumentado com o tempo, né? Normalmente, com o tempo. Tem alguns exemplos que a gente pode dar. Eu vou dar um exemplo vamos pensar no Facebook, né? Do Mark Zuckerberg. Esse é um exemplo interessante. Quando a gente pensa no Mark Zuckerberg, o Facebook está tendo um monte de problemas com privacidade, né? Tá nas notícias, está nos jornais, eles estão enfrentando um ano difícil. 2019 foi extremamente difícil, 2020 é extremamente difícil para eles e vai ser ainda durante um tempo. E o principal problema deles é privacidade. A questão com privacidade é um problema que atormenta o Facebook há muito tempo. Mas se a gente olhar para as condições iniciais do Facebook,
Quais foram as condições iniciais do Facebook? Quais foram as condições iniciais do Mark Zuckerberg nos negócios? O Mark Zuckerberg, no início da carreira dele, criou um negócio chamado FaceMesh. Eu acho que era esse o nome, né? FaceMesh, onde ele pegava fotos de pessoas em Harvard, né, na Universidade de Harvard, e ele colocava garotas, né, de Harvard, e ele colocava um do lado da outra para você votar qual era a mais sexy, qual era a mais bonita. E quer dizer, olha o nível da primeira empreitada do Mark Zuckerberg, né? Você acha que ele tinha algum problema com privacidade? Você acha que privacidade era um elemento com o qual ele se preocupava no início? Claro que não. Claro que não. Inclusive, ele hackeou o servidor de Harvard para extrair as fotos dos alunos. Né? Ele tirou aquelas fotos do próprio banco de dados de Harvard para colocar dentro desse site para que as pessoas pudessem dizer qual era a mais bonita. Então, claramente, as condições iniciais do Mark Zuckerberg já apontavam que ele é um cara que não tem. Então, quando você se surpreende, lá no final, lá na condição final dele ter problema com privacidade, daquilo não ter sido uma preocupação grande desde lá atrás, né? Fica claro que não seria. Quando você olha as condições iniciais, se você tem dúvida em relação a um determinado... por isso que eu falo de colocar caos em forma de ordem, né? Colocar ordem no caos. No momento em que você olha o que aconteceu e você olha as condições iniciais, aquilo fica muito mais claro. Se você quer entender como uma coisa pode acontecer, o que pode acontecer com aquele determinado elemento, olha para as condições iniciais dele. É fácil você entender um pouquinho da trajetória. Você não vai acertar sempre, mas existe uma grande chance de você ter um insight muito grande quando você olha para as condições iniciais de algo. Vamos pegar o caso a gente teve um caso um documentário que saiu na Netflix chamado Fire Festival, né? Acho que não é esse o nome do documentário, mas o nome é esse aqui, Fire Festival. Enfim, um festival lá. E o cara que fez esse festival, que estava por trás da organização desse festival, era um charlatão, era um cara que enganava as pessoas com um produto lá que ele tinha. Ele tinha um cartão de bônus, tipo um cartão clube, né? Um cartão de membro, onde você de repente tinha desconto em determinados negócios, só que ele não estava preocupado com isso ficou claro desde o início para as pessoas que estavam envolvidas no projeto. E aí depois ele quis se meter nessa coisa do festival, de fazer um festival numa ilha e tal. E o que aconteceu? Ele enganou todo mundo de novo. Eu não sei o quanto ele de propósito enganou, o quanto foi uma coisa onde... Mas ele claramente não teve a preocupação inicial de ter aquilo organizado por profissionais da área e realmente ser algo factível. Ele tinha a ideia, ele tinha o sonho lá, meio megalomaníaco, mas ele não tinha estrutura e execução e a técnica e a habilidade para transformar aquilo em realidade. Então, se você olha para as condições iniciais desse cara, era óbvio que não ia funcionar, era óbvio que ia dar errado. Mas ninguém olhou para as condições iniciais dele. Quando você olha para as condições iniciais, a gente pode falar até de países, né? Isso são leis fundamentais, leis que vão te ajudar a entender como funcionam as coisas dentro de um espectro maior. Então, quando a gente fala de país, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, dois países, Austrália e Brasil. Austrália e Brasil são países novos, né, digamos assim, não são o velho mundo, são o novo mundo. E tem até uma geografia relativamente parecida em termos de... a Austrália também tem calor, é um país onde se tem um país considerado meio que tropical, e é um país novo, onde as pessoas foram lá e começaram a viver não tem tanto tempo assim como o Brasil, né? Em forma de colônia. Só que aí é que está a grande diferença. O Brasil, a condição inicial do Brasil foi uma colonização exploratória. Não foi uma colonização de vida. A Austrália, as pessoas que iam para a Austrália eram, se não me engano, eram criminosos, né? Enfim, eram pessoas condenadas lá na Inglaterra que eram mandadas para a Austrália. Então, a Austrália, a pessoa não tinha muita opção senão criar uma vida na Austrália. Então, enquanto a condição inicial do Brasil foi uma colonização de exploração,
A colonização da Austrália foi uma colonização, a ocupação da Austrália foi uma ocupação para a vida. Então não houve o processo exploratório e degradatório que aconteceu no Brasil. Isso criou uma escassez de recursos no Brasil muito grande, que fez com que, no fim das contas, houvesse uma luta por esses recursos de maneira que as pessoas de repente iam desviar o sistema para conseguir uma vantagem financeira ou qualquer que seja, né? Um pouco da corrupção que rola. Então, enfim, embora isso seja obviamente uma explicação muito simplória do processo de diferença entre Austrália e Brasil, olha para a condição inicial de um e do outro. Por que a Austrália está tão bem e tem uma qualidade de vida tão boa e tem um PIB grande, ao mesmo tempo uma igualdade social maior? Enfim, é um país de primeiro mundo, né, a gente pode dizer, porque o Brasil continua sendo um país que a gente pode chamar de terceiro mundo, né, um país em desenvolvimento há muitos anos. Olha para as condições iniciais. Então, condições iniciais vão te dizer muito a respeito de como aquele determinado elemento vai se portar no futuro. Então, quando você olhar uma determinada coisa, uma determinada situação, num formato específico, tenta olhar para as condições iniciais daquilo e ver se as condições iniciais daquilo são favoráveis a um crescimento ou a uma colaboração maior ou a uma parceria sustentável e por aí vai. E isso acontece, inclusive, condições iniciais, inclusive, acontecem em Facebook Ads. Quando a gente fala de Facebook Ads, né, de propaganda, de publicidade em Facebook, a gente também vê condições iniciais. Se uma determinada propaganda, se uma determinada ads, né, tem uma condição inicial muito boa, é muito provável que você consiga escalar ela num ponto maior. Agora, olha que interessante isso. Quando você cria uma ad, eu vou tentar desenhar aqui para você entender exatamente o que eu estou falando. Quando você tem uma determinada ad, imagina que você tem aqui isso aqui é uma ad, tá? Vamos colocar uma propaganda no Facebook. Isso aqui é uma ad. E essa ad, você coloca, sei lá, uma quantidade de valor e você tem um resultado ótimo com ela, porque ela gera, vamos colocar aqui que ela está gerando 5 vezes, tá? O que você colocou, 5 vezes. Ótimo, beleza, essa propaganda está ótima, esse conjunto de anúncios está ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse conjunto de anúncios. Será que vai funcionar? Se você duplicar, se você pegar a mesma propaganda e simplesmente duplicar, é uma cópia literal de tudo, da tua campanha, do teu grupo de anúncios e do teu anúncio em si. Ela vai performar da mesma maneira? Não necessariamente. Por quê? E muito pouca gente sabe isso. Na real, eu não conheço, eu não lembro de ninguém que saiba disso de uma maneira técnica, né? Muita gente se pergunta, eu converso com muita gente sobre isso, e as pessoas falam, mas Juliano, por que isso acontece? Eu tenho uma ad, eu copio essa ad para poder escalar e para poder gerar mais resultado com essa nova ad, né? Eu crio uma nova cópia aqui, eu vou colocar assim, que é exatamente igual, mas ela não tem o mesmo resultado. Como é que pode? É o mesmo público, é a mesma imagem, é o mesmo texto, é o mesmo link, é o mesmo tudo. Como que ela não funciona? Essa daqui, de repente, está dando prejuízo. -2. Como que pode isso? E o que as pessoas não consideram é essa coisa que tem aqui no meio, que é o algoritmo. Porque o algoritmo do Facebook, o que ele faz é o seguinte, ele pega uma determinada... Não pense em você que quando você coloca uma propaganda, imagina que você queira anunciar o teu produto para um grupo de 100 mil pessoas, tá? Isso aqui é um grupo de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Você acha que ele vai simplesmente rodar nessas 100 mil pessoas? Não, ele não faz isso. O algoritmo do Facebook é extremamente inteligente, então o que ele vai fazer ele vai pegar uma parte aqui, por exemplo, de 1000 pessoas. De 1000 pessoas, né? Tá errado aqui a proporção, mas enfim. Um grupo de 1000 pessoas e ele vai testar diferentes formatos, ele vai testar diferentes posições
diferentes tipos de mídia, né? Se vai ser no feed, se vai ser do lado, se vai ser no Messenger, se vai ser no streaming de vídeo, se vai ser, ele vai testar em diversos formatos e com diversas pessoas dentro desse grupo para entender quais são as pessoas que estão mais propícias a tomar uma ação em relação àquele teu anúncio. Então, de repente, nesse caso aqui, o que pode acontecer é que as pessoas corretas tomaram aquelas ações iniciais. Porque o que pode acontecer quando você duplica essa determinada, ou se você cria uma determinada ad, o que pode acontecer é que no momento onde o Facebook está treinando isso daqui, está testando esse primeiro grupo aqui, o que pode acontecer é que pessoas erradas tomam ação em relação àquilo. Uma pessoa que não necessariamente compraria o teu produto, vai lá e clica por curiosidade. Ele vai lá e se inscreve, ou vai lá e adiciona no carrinho aquele determinado elemento, ou, enfim, ou participa da live, ou participa começa a testar o produto simplesmente por curiosidade, mas ele não é um cliente, ele não será um cliente teu. E isso é complexo, porque o que vai acontecer, o Facebook não tem como saber no fim das contas exatamente, o ideal seria o Facebook saber exatamente quem vai comprar o teu produto, né, por exemplo, mas isso é um estágio que às vezes está um pouco distante, né, a não ser que você esteja investindo muito dinheiro com realmente um teste muito grande, é difícil saber quem exatamente vai comprar o teu produto. Então o Facebook vai baseado na conversão. Quando você estabelece uma conversão, a conversão que eu quero, Facebook, por exemplo, clicar no link, tá? Eu quero que se a pessoa leu o meu anúncio e clicou no link, esse é o tipo de pessoa que eu quero. Ora, o Facebook pode pegar pessoas que clicam no link, mas que não necessariamente vão cumprir aquelas outras ações. E aí o que vai acontecer é que ele não vai te gerar venda. Então a tua ad vai performar mal e você vai ter prejuízo. Mas, por outro lado, pode acontecer também do Facebook testar o teu elemento, testar aquela tua ad num grupo, e esse grupo, e uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, realmente tomarem aquelas ações e serem justamente aquelas pessoas que vão comprar. Nesse momento, se isso acontecer, aí sim o Facebook sabe exatamente qual é aquele grupo, e ele vai pegar aquele apanhado, que é igual aquelas pessoas que cumpriram com sucesso aquela tua etapa, e vai expandir aquilo para essas 100 mil pessoas. E aí ele vai achar as pessoas corretas dentro dessas 100 mil pessoas. Ficou claro? Então, enfim, só um parênteses aqui sobre como isso funciona em Facebook Ads, mas essas condições iniciais funcionam para tudo, inclusive para Facebook Ads, inclusive para propaganda no Facebook. Então é muito interessante, em qualquer coisa que esteja fazendo, procura analisar as condições iniciais, e eu te garanto, isso vai te dar um poder de decisão e um poder de entendimento muito maior. O terceiro aspecto aqui, que é muito interessante também, que é muito importante, é o que eu chamo de feedback. E quando eu falo de feedback, eu não estou falando somente de feedback no sentido de quando alguém te dá um feedback, me dá um feedback sobre o que você achou do produto, e alguém vai lá e escreve um feedback. Não é isso. Embora isso também seja uma forma de feedback. Mas o que eu falo de feedback é o retorno em relação a uma ação dada. Então, o retorno, basicamente, aqui você tem uma ação, você cumpriu essa ação, e essa ação te deu um retorno, né? Te deu um feedback. Pode ser qualquer coisa, pode ser você de repente lançou um produto e você teve feedback de pessoas comprando esse produto. E feedback é extremamente importante. É algo extremamente importante para qualquer negócio, e para a vida inclusive, mas para negócios principalmente. Quando você tem algo, vou colocar aqui também uma ilustração, quando você tem algo e esse algo gera alguma coisa, o que acontece é que se você não colocar esse feedback para dentro do produto de novo, você vai estar sofrendo muito mais entropia e você vai estar prejudicando as condições iniciais. Aqui até menos, mas você vai realmente sofrer muito mais entropia. Vamos dar um exemplo concreto sobre isso. Imagina que você tem aqui um determinado produto e você colocou... Vamos falar da parte financeira, né? Você colocou aqui R$100, tá? E esse produto te gerou R$500 aqui, em venda. Tá? Você colocou R$100 de investimento para marketing ou qualquer que seja, para vender aquele produto, e aquilo te gerou 500 de volta. Só que aí você vai
e você coloca, você tira 400, né? Esse aqui é o teu lucro, e aí você coloca de novo 100. O que vai acontecer? Ele vai produzir exatamente o mesmo resultado. Em geral, ele vai produzir exatamente o mesmo resultado. Então, quanto mais você tirar, menos resultado você vai ter. O que acontece, o que eu vejo muita gente fazer é gastar com coisas, isso falando mais da parte financeira, né? Gastar com coisas que não têm absolutamente nenhuma importância para o negócio. Gastar com coisas que não condizem com aquilo que é desejado dentro do produto. Isso pode ser com qualquer coisa, né? Mas vamos dar um exemplo concreto aqui. Imagina que você tenha um negócio e você tem dinheiro, está começando a gerar bastante dinheiro e você tem lá 100 mil reais, tá? 100 mil reais. E aí o que você faz com esses 100 mil reais? Você tira esses 100 mil reais e compra um carro. Você compra um carro com esses 100 mil reais. O que vai acontecer agora? Qual é o feedback? Qual é a ressonância disso? Ora, não só você não vai ter o dinheiro, aqueles 100 mil reais para colocar de volta na tua empresa e para melhorar o teu produto e conquistar mais clientes e melhorar ainda mais o teu processo de vendas, você de repente vai comprar um carro que vai te dar despesa, porque agora você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar taxa, e agora você vai ter que colocar uma gasolina melhor, porque você tem um carro melhor, e agora você vai querer usar mais o carro, porque afinal de contas você investiu naquela propriedade, naquele bem, e como você investiu agora você quer usufruir daquele bem, né, para que aquilo seja justificável na tua cabeça, e aí você deixa de se concentrar no teu negócio, porque você está usando mais o carro, saindo mais. Ou seja, o feedback não é uma consequência de primeira ordem só, ela tem várias consequências. O feedback ele deixa de acontecer e começa a reacontecer em uma série de elementos e camadas. A mesma coisa, se você comprasse imagina que você compre uma televisão super cara. Imagina que você pega lá, você está começando o teu negócio e de repente você agora ganhou 10 mil vendendo o teu produto. Isso eu vejo direto acontecer. Isso eu vejo direto com empreendedores que estão começando. A pessoa de repente consegue um sucessinho lá, tem 10 mil ali que estão sobrando entre aspas, né, que ela tem de lucro. O que ela faz? Ela pega 3 mil e investe numa televisão. Televisão de 55 polegadas, sei lá. Quer dizer, ele tirou os 3 mil reais de um processo onde ele poderia ter colocado de novo na máquina para que ela gerasse um resultado melhor ainda. Ele tirou aquilo, mas não é só aqui que o feedback acontece. A cada vez que o feedback, que existe uma ação, existe o feedback daquela ação. Então, quando você compra a TV, vamos olhar um pouquinho para o feedback que aquilo gera. Primeiro, você está tirando daqui, né? Você está deixando de alimentar aquela máquina. Além disso, você está agora com uma televisão que vai sofrer entropia, porque ela vai perder valor com o passar do tempo. Além disso, agora, como você tem uma televisão, você vai querer assistir mais televisão, porque afinal de contas você comprou, então você vai querer de repente assistir filmes, você vai passar inclusive mais tempo procurando um bom filme para assistir, afinal de contas você tem uma televisão super bacana que você quer agora assistir filme, você vai deixar de colocar mais energia e mais tempo no teu negócio, porque agora você tem que ficar assistindo televisão, então isso gera uma série de consequências. E o feedback também pode ser visto quando a gente pega, por exemplo, não sei se você já viu um microfone. Quando você tem um microfone que você coloca perto da caixa do amplificador e que ele faz aquele barulho e vai indo até o momento onde ou estoura a caixa ou alguém desliga lá a caixa, mas o amplificador e o microfone ele faz aquele barulho, né, que vai ao infinito justamente por isso, porque ele emite um barulho, o microfone recebe aquele barulho e a caixa remite aquele barulho maior, porque ela está amplificando, e o microfone amplifica, remete aquilo à caixa e por aí vai. E é um ciclo onde vai indo, até ele não conseguir aguentar e a caixa eventualmente estourar, o que acontece de vez em quando, ou alguém desligar a caixa. Ou afastar o microfone, né, também, enfim. Mas isso é um pouco do feedback, e o feedback está presente em qualquer coisa. Então, ao invés de um conselho aqui dentro do feedback,
Ao invés de você tentar entender, ao invés de você tentar ficar preocupado em quais são os benefícios de objetos brilhantes, né, que a gente chama, né, que é aquelas coisinhas que você pode... Tenta entender como você pode realimentar uma determinada máquina que está gerando resultados melhores. É claro, eu não estou falando para você, não, nunca compra uma televisão, nunca compra um carro, não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas se você está construindo o teu negócio, é muito importante entender que aquelas ações que você vai tomar vão gerar um feedback. E é importante que esse feedback esteja controlado e dentro de uma caixa. Porque se você tirar energia daquela caixa, né, se você tem uma caixa lá e isso aqui está gerando energia, e você começar a tirar a energia daqui, você pode até manter o mesmo nível de energia, mas você não vai crescer. Você vai sempre sofrer entropia. Tá legal? Feedback é extremamente importante e é uma coisa que todo mundo tem em suas vidas, né? Se você escutar de fato feedback, se você escutar no sentido de observar o feedback e colocar aquele feedback de volta naquilo que você está fazendo, você com certeza vai ter um sucesso muito maior. Um exemplo de feedback dentro do meu produto, por exemplo, dentro do MoxChat, a minha empresa que foi adquirida por uma empresa americana, é que quando a gente estava fazendo o produto e a gente estava construindo as funções do produto, depois de um tempo, conforme a gente foi crescendo, a gente começou a querer entender melhor o que a gente deveria produzir, ou seja, qual é aquilo que o que faz com que essa nossa... Bom, vamos usar aqui o mesmo exemplo. O que faz com que essa máquina aqui nos retorne uma quantidade de energia maior, né? Quais são os nossos esforços, onde a gente tem que fazer, onde a gente tem que colocar nossa energia para que a gente tenha um retorno ainda maior. Ora, para saber quais eram as funções que a gente ia elaborar, a gente usava um painel de votação, a gente criou um painel de votação para os nossos clientes. Então os nossos clientes podiam, nesse painel de votação, a gente poderia colocar, e eles votavam naquelas que eles achavam mais importantes, mais relevantes para o negócio deles. E aí, obviamente, o que acontecia? A gente pegava aquelas que tinham maior votação e a gente colocava dentro da nossa máquina. Ou seja, a gente criava aquela ferramenta e aí mais usuários ficavam satisfeitos com o produto, mais clientes ficavam satisfeitos com aquilo, e aí retornavam uma força maior, porque gastavam mais com o nosso produto, e aí votavam em outras ferramentas que eles queriam, a gente criava aquela nova ferramenta, então a gente criava um ciclo simbiótico, onde quanto mais energia entrava, mais energia a gente produzia. Tá? Isso é um exemplo de como o feedback pode funcionar bem. O quarto ponto aqui faz muito parte, inclusive, do feedback, que é a não linearidade. Não linearidade. E a não linearidade é interessante de observar, porque muita gente acha... Deixa eu tirar um pouco disso daqui. Muita gente acha que quando você tem um crescimento, você vai ter um crescimento desse tipo aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Desse tipo aqui. A maioria das pessoas, na verdade, se você não tomar cuidado com entropia, condições iniciais e feedback, vai ter um crescimento como esse aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Num exemplo aqui concreto, se você tem, de repente, 100 clientes, 10 clientes, né? No outro mês você vai ter 20, no outro mês 30, no outro mês 40, no outro mês 50 e por aí vai. Isso é um crescimento linear. E muito embora um crescimento linear possa ser bom, o que a gente vê quando você escuta essas condições aqui é um crescimento não linear. E o que eu quero dizer com isso é que um crescimento não linear, é o que dizem, ele não tem uma linearidade, ele sofre uma anomalia, né? Então, ao invés de ir crescendo assim, linearmente, né? Ele faz assim. Né? E isso é uma coisa que eu já vi com várias empresas, inclusive aconteceu com a nossa empresa num determinado momento, quando a gente lançou e fez algumas coisas que atendiam a essas condições, e a gente teve um crescimento não linear. E por que isso acontece? Porque quando você tem condições especiais, quando você tem feedback, e isso é bastante consequência do feedback, de maneira especial, com condições iniciais, inclusive diferenciadas, você pode ter um feedback que começa a gerar como um microfone lá, que começa a gerar um valor diferente.
Eu vou tentar dar um exemplo aqui concreto de como isso pode funcionar. E eu vou dar um exemplo concreto de como isso pode funcionar, por exemplo, com... Uma vez eu vi uma pesquisa feita com aquele peixinho de aquário, né? Não sei o nome do peixe, mas é um peixe vermelho de aquário. Eles fizeram uma pesquisa com esses peixes, vendo a ordem de crescimento deles, né? E as condições iniciais. E o que aconteceu foi, eles tinham no aquário, isso se repetia a cada momento, você tinha no aquário peixes com praticamente, tipo, mesma idade, mesma condição inicial, vieram do mesmo lugar, mas um daqueles peixinhos era ligeiramente maior do que os outros. Ligeiramente, pouco maior. O que acontecia? Como ele era um pouco maior, ele conseguia empurrar e conseguia pegar mais alimento do que os outros. Quando era colocada comida no aquário, ele conseguia comer mais do que aqueles outros que eram ligeiramente menores do que eles. E a proporção que ele conseguia comer a mais era pequena no início. Mas, como ele comia mais do que os outros, ele cresceu mais. E como ele cresceu mais, ele tinha condições de empurrar mais ainda e defender mais ainda a comida dele. Ou seja, chegou no momento onde ele era um peixe enorme comparado aos outros, e ele conseguia simplesmente dominar completamente a comida que era colocada no aquário. E ninguém conseguia comer a comida dele. E isso acontece dentro do mercado, isso acontece com empresas. Eu já falei sobre a questão de tendência ao monopólio, né, que as empresas dentro do mercado têm, mas é uma das questões que você pode observar de condições iniciais e feedback. A condição inicial dele era um pouco mais avantajada do que os outros. Ele tinha uma vantagem bem pequena em relação aos outros. Mas como aquilo começou a se replicar e se reproduzir, feedback atrás de feedback, aquilo criou um crescimento não linear. Vê como essas coisas estão interligadas? Interessante, né? Então, olhando aqui um pouco para o aspecto geral, a gente pode entender que a não linearidade vem de um processo onde aqui, se você tinha 10 clientes, de repente você vai ter 30 aqui. Só que desses 30 você começa a dobrar, você passa a ter 60. Depois de 60 você passa a ter 120 e por aí vai. Você começa a dobrar, 200%, 300% de crescimento, e isso acontece com várias empresas. E o crescimento não linear, ele ocorre justamente porque você tem um feedback que está realmente contido dentro de um ambiente fechado e você não está perdendo energia. Se você pegar uma empresa e essa empresa começar a desinvestir, ou seja, tirar dinheiro o tempo inteiro, tirar muito dinheiro o tempo inteiro, obviamente você vai tirar dinheiro, né? É normal tirar dinheiro de uma empresa. Mas se você começa a tirar muito dinheiro, ela começa a sofrer mais com a entropia. E o feedback que ela tem é menor, fazendo com que a não linearidade dela ocorra de maneira menos intensa, né? Quanto mais intenso for o feedback, quanto maior for a condição inicial, melhor for a condição inicial, maior for o feedback, mais não linearidade você vai ter. Outro exemplo de não linearidade que a gente pode dar é com finanças pessoais e como cada um se porta, né? Então, e condições iniciais também, né? Condições iniciais, feedback e não linearidade. Então, vamos colocar aqui um exemplo de uma pessoa que ganha, sei lá, 4 mil reais. Essa pessoa ganha 4 mil reais. E essa pessoa, só que essa pessoa obviamente gasta para viver, então vamos imaginar que essa pessoa gaste R$3.500 para sobreviver, tá? Ou seja, você vai ter que sobrando R$500. É possível fazer grandes coisas com R$500? Não, obviamente não. Dá para fazer coisas? Dá, sem dúvida. Dá para fazer bastante coisa, mas você não pode fazer muita coisa e principalmente grandes coisas, né? Você vai ter que juntar durante muito tempo para de repente ter uma economia maior. Enfim, vamos pensar aqui no caso onde a pessoa ganha 4 mil, menos 3.500, 500. Agora vamos pensar numa pessoa que ganha 8 mil e ela gasta os mesmos 3.500. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está sobrando quanto aqui? 4.500? O que está acontecendo com essa pessoa? Olha o que aconteceu. A condição inicial dela é melhor do que essa, mas não só isso. O feedback dela está sendo bem intenso. Porque ela está colocando 4 mil, que ela não está pegando esse dinheiro. Vamos imaginar que ela realmente esteja gastando a mesma coisa e não esteja gastando mais. Ela, apesar dela estar ganhando mais, ela está gastando exatamente a mesma coisa e ela está colocando mais matéria-prima dentro do feedback. O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar
isso vai gerar um feedback muito maior que vai provocar uma não linearidade. Essa pessoa vai ter R$ 4.500 a mais todo mês, onde ela pode investir em produto, ela pode criar uma nova empresa, ela pode investir em determinados bens, em ações, ela pode juntar para comprar, sei lá, um carro ou qualquer que seja a coisa, né? Um carro, de novo, né? Tem entropia, mas, enfim, ela vai ter condições de colocar mais matéria-prima dentro daquela caixa e aquela caixa vai conseguir produzir mais resultado para ela. Então, as condições iniciais, junto com o feedback, sem dúvida nenhuma, afetam a tua não linearidade. Enquanto essa pessoa vai ter um crescimento menor, essa pessoa, pelo menos em tese, tem chance de ter um crescimento não linear muito maior. E quanto mais dinheiro essa pessoa tiver, por exemplo, investido numa empresa ou até em ações, em geral, mais será o retorno dela, tá? Então isso funciona também para esse caso aqui de finanças pessoais. Enfim, essas são as 4 leis fundamentais que eu queria explicar. É muito importante olhar para a entropia. Tudo que a gente faz sofre entropia. Então, não importa se você está rodando uma propaganda no Facebook, pode ter certeza, preveja que aquilo vai sofrer entropia. Não existe uma propaganda no Facebook que continua gerando o mesmo resultado eternamente. Isso simplesmente não acontece. Depois de um mês você vê uma queda, depois de 2 meses você vê mais queda ainda. É preciso que você gere uma nova, com nova energia, com novo insumo, para que aquela campanha possa performar de novo. Condições iniciais, matéria-prima. O que está acontecendo? Qual é aquela condição inicial para que você possa ver o que vai acontecer lá na frente. Outro exemplo interessante de dar aqui é do vinho, hein? Eu gosto muito de vinho, né? O vinho, as condições iniciais do vinho são algo extremamente importante. Os viticultores, né, os produtores de vinho, dizem que o terroir, o terreno do vinho é a coisa mais importante. Se ele tiver uma matéria-prima boa, não adianta o quanto seja sofisticado o processo de produção dele e o processo de fermentação dele. Se a uva não tiver uma condição especial, se a vinha não tiver um terreno, de repente com minerais interessantes e que se a vinha puder com a raiz dela ir lá naqueles elementos e puxar água de mais fundo com mineralizados e tal, quanto mais isso puder acontecer, mais interessante será o vinho, mais interessante será a uva, mais interessante será o processo de fermentação, mais interessante será a evolução dela na garrafa, mais interessante será o resultado dela no momento em que você servir na tua taça. Condições especiais também se aplicam ao vinho. Feedback é muito importante. Se você tiver um feedback, se você conseguir conter aquela condição, aquela vantagem, né, digamos assim, dentro de um feedback e realmente colocar o feedback dentro de uma máquina, você vai conseguir um resultado cada vez maior que vai produzir uma não linearidade. Tá legal? Isso são coisas que me ajudaram bastante a entender o caos, entender como as coisas funcionam, e quando você entende isso, você começa a ver um pouquinho aquela mão invisível, sabe? Que mexe as coisas na tua vida e mexe as coisas no mundo. E isso é uma vantagem que é muito importante para o empreendedor. E para pessoas em geral, mas para o empreendedor é extremamente importante para que ele consiga ter resultados anormais e muito bons com a sua empresa. No fim das contas, isso vai te ajudar a errar menos, vai te ajudar a acertar muito mais. Não sempre. Nem sempre isso vai funcionar, nem sempre você vai acertar, isso não acontece, mas menos. E isso já é uma grande vantagem. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, dá um like, assina o canal e eu posto, sei lá, uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. Mas eu posto coisas que realmente são relevantes. E, de novo, baixa produção, não tem corte, é direto. Eu gravo, eu sento, desenvolvo o tema que eu acho que é importante de passar para vocês. Sem corte, baixa produção, mais alto conteúdo. Tá legal? Se você gostou, de novo, assina o canal e curte o vídeo e me dá o feedback do que você achou aqui embaixo. Grande abraço e ao seu sucesso.